E a gente, enquanto imprensa, enquanto jornalista, a gente tem mania de gostar de ouvir professores, quem é habilitado, porque é assim que a gente se ampara nesse olhar crítico para as coisas. Então, a gente conversa agora com a professora Priscila Caneparo. Olha só, o nosso telão cabe todo mundo, tá entendendo? Porque era o Eli Jonas com a Isabel Mega e todo mundo apertou e o sofá, né? Entrou agora a professora com a gente, doutora em Direito Internacional e professora da Ambra University, nos Estados Unidos. Falei certo, professor? É Ambra que eu digo? Certíssimo, certíssimo. Bom dia para Bom dia, vocês, minha bom querida. dia aos nossos telespectadores. Bom dia, bem-vinda sempre aqui ao Live CNN. Professora, aqui dentro do quadrado brasileiro existe uma legislação, mas no quadrado dos outros, a legislação pode variar. No caso da Zambelli, como é que fica essa coisa de diplomacia? Ah, não, nós somos um país que a gente defende a diplomacia, então respeitamos o Brasil. Ou não é bem assim no direito internacional? Bom, vamos lá, Elisa, vamos por partes, né? Ah. Dentro dessa perspectiva diplomática em relação à extradição, de fato, existe um componente aí político e existe uma perspectiva também discricionária do Estado. O que acontece? O que eu estou querendo falar? Basicamente, o Estado decide se ele pode ou não extraditar, primeiro, seus nacionais, é o caso também da Carla Zambelli em relação a ela ter essa posse, essa detenção também de naturalização italiana, e um segundo passo que é justamente a possibilidade de concessão da extradição, de atender o pedido de um outro Estado. Existe uma discricionariedade, ou seja, um exercício de soberania nesse ponto. É uma decisão, em última análise, política, a não ser que nós tenhamos tratados. Um tratado de extradição, como é o caso que existe entre Brasil e Itália. O problema aqui é que muitas vezes esse Estado, de fato, vem a perpetuar uma violação desse tratado, como foi, vocês estavam lembrando muito bem, a questão do Cesare Battisti. Nesse sentido, não é que houve, de fato, uma violação direta, frontal do tratado pelo governo brasileiro. Foi porque o Brasil, à época do governo Lula I, entendeu que o Cesare Battisti era um perseguido político na Itália e concedeu-lhe a figura do asilo político. Então, para protegê-lo em relação à violação de direitos humanos, a essa perseguição política, é que o Brasil não extraditou. Então, a gente precisa entender que existem diversas camadas nesse processo da Carla Zambelli também, que vão levar com que ocorra uma total insegurança se, de fato, ela vai regressar para o Brasil ou se vai permanecer na Itália. Vamos aqui em frente com o nosso... até eu esqueci aqui quem é o próximo que eu combinei. Eli Jonas. Pronto, tá vendo, Eli Jonas? Vai que eu chamo a Isabel Mega Clarissa e, na verdade, era você que eu tinha dito que ia chamar. Não podia perder a amizade com o meu colega. Eli Jonas. Fica à vontade, Elisa. Posso dar a vez para mim. Importante é tirar a informação. E eu queria tirar a informação agora, doutora, pelo seguinte. Esse processo de possível extradição, ele demora muito? Pode chegar a um ano, mais de um ano? Ou depende muito do país? É da vontade do país ou é um processo que vai e vem bastante? Pode durar um ano? Jonas, pode durar sim, mas depende muito da estrutura do país em relação a essa extradição. Primeiro, existem países em que a extradição é uma decisão administrativa. Existem países como o Brasil, que existe um processo judicial e, posteriormente, uma última resposta da questão administrativa executiva, e existem países que, por assim dizer, é apenas o poder executivo ou o judiciário que fazem essa transmissão e essa resposta ao pedido de extradição. Então, a gente não tem como cunhar aqui um prazo específico para que haja uma resposta. Se essa resposta for positiva, quanto tempo demorará esse processo de extradição? É óbvio que a gente preza por uma maior celeridade no cenário transnacional, aí digo, entre estados, nessa perspectiva de uma resposta adequada em tempo hábil ao processo de extradição, mas a gente não tem como cunhar um prazo. Porque, primeiro ponto, a gente precisa entender que a extradição é um processo interno de um Estado para responder o outro. E, segundo ponto, a gente também precisa entender como é a celeridade processual dentro do Poder Judiciário e, especificamente, como é que se dá, se existem diversas instâncias, se for uma participação do Poder Executivo, para se responder esse processo de extradição. Então, a gente precisa analisar caso a caso e, principalmente, a quantas anda esse processo de extradição em relação a essa perspectiva de cumprir ou não procedimentos dentro do Poder Judiciário ou somente dentro do Poder Executivo.
Professora e doutora em Direito Internacional, compreendendo o cenário de Carla Zambelli, que foi presa ontem na Itália e agora começam vários questionamentos, sejam eles, né, Clarissa, dentro do Congresso ou no campo da Justiça. Clarissa, por favor. Professora, bom dia. Obrigada pela entrevista aqui ao Live CNN. Eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa um pouquinho mais de profundidade a respeito do paralelo entre o caso de Carla Zambelli e Cesare Battisti, que a senhora mesma citou, e a gente já estava falando disso anteriormente. Eu fico com a impressão de que a gente tem, quem sabe, o risco de se instaurar ali um cenário quase invertido. A gente tem uma primeira-ministra na Itália, a extrema, mais focada ali num posicionamento de direita, extrema-direita. O presidente Lula era um presidente de esquerda naquela época, resolveu ter um posicionamento político em relação a Cesare Battisti. E é uma possibilidade disso acontecer também em favor de Carla Zambelli pela mão de Giorgia Meloni. Eu queria a sua visão sobre o peso desse componente político no processo de extradição, considerando a realidade italiana, como a coisa funciona por lá. Bom, Clarissa, então vamos analisar aqui um cenário também histórico, né? A gente precisa entender que o Cesare Battisti, como eu já destaquei, como você também destacou muito bem na sua fala, ele foi considerado um perseguido político pelo governo brasileiro, à época do governo Lula I, e de fato ele ficou aqui considerando-se asilado político. A gente precisa lembrar que asilado político não é a mesma coisa que refugiado. Asilado político, ele precisa a cada 2 anos, como se fosse reprovar a sua condição de perseguido político em seu país de origem. Seja uma perseguição política, seja uma perseguição ideológica. O refúgio, a partir do momento que lhe é concedido, fica ad eterno até mudarem as circunstâncias, né? Então, o asilado, ele pode perder, o asilado político, ele pode perder a qualquer momento esse status e, de fato, vir a se instaurar um processo de extradição se porventura ocorrer um pedido de outro Estado. Passando-se para essa perspectiva da Carla Zambelli, aí a gente tem a figura do Cesare Battisti. A figura do Cesare Battisti, historicamente, a gente considerou-a como sendo uma figura de um genocida italiano. No governo Lula I, ele entendeu que havia uma perseguição e não extraditou. Só que o que acontece? A Itália, historicamente, já deu uma resposta para o Brasil. No momento que a gente pediu a extradição, o Brasil pediu a extradição do ex-presidente do Banco Central, à época que estava sendo investigado pelo Mensalão, e precisava, de fato, responder o processo aqui dentro do Brasil. A Itália fez um charme, a Itália fez algumas articulações para demorar, trazer uma maior burocracia para essa extradição, mas o tapa de luva da Itália foi justamente: você não extraditou o Cesare Battisti no momento que eu pedi, mas ainda que eu tenha algumas ressalvas em relação a você, Brasil, eu vou extraditar o ex-presidente do Banco Central para que, de fato, possa correr o devido processo legal e, principalmente, não se tenha impunidade nesse cenário brasileiro. Só que agora você destacou também que o cenário é diferente. Nós estamos com um governo de extrema-direita na Itália e a gente sabe que essa extrema-direita, hoje mundial, ela é muito unida, no sentido de se auto-apoiar. Então, a Meloni vai apoiar o Trump e, por consequência, vai apoiar o governo da Hungria e, por consequência, também tem, né, um paralelo aí com uma demanda dos bolsonaristas, que é o caso da Carla Zambelli. Se a gente puder analisar apenas a questão do governo italiano, sim, a gente tem altas chances que se tenha justamente uma concessão do asilo político para Carla Zambelli, porque a gente sabe que ela vai pedir. Agora, em contrapartida, a gente precisa pensar que esse processo de pedido de asilo também precisa de um referendo ou de uma ratificação pelo Poder Judiciário italiano, o que eu não acredito que vai acontecer, porque a Carla Zambelli não é uma perseguida política, né? Ela está respondendo o processo, mas esse processo tem considerado o devido processo legal, ele tem considerado a ampla defesa e contraditório para Carla Zambelli também, como era o caso de Cesare Battisti, que não era um perseguido político, era um genocida italiano. Então, nesse momento, a gente até pode ter a concessão do asilo político, vai ser uma concessão muito questionada, inclusive dentro da Itália, mas ela não vai perdurar por muito tempo se houver essa concessão, porque a gente sabe que o governo da Meloni não vai durar ad eterno, como foi o caso do governo Lula, que de fato acabou, né, transgredindo essa questão do asilo político, mas no segundo momento retirou a figura do asilo político, Cesare Battisti acabou fugindo para a Bolívia e acabou sendo pego e extraditado pelo governo boliviano. Então a gente precisa entender que existe aí, por assim dizer, Opa!
Temos que entender que existe, por assim dizer, e no a gente perdeu o sinal aqui da professora, mas a gente já vai reestabelecendo, viu? A internet tem dessas, não tem jeito, a gente já tenta aqui reconectar. Nós estamos aqui tratando, então, de todos os efeitos no campo das hipóteses, né? Do que pode acontecer ou não com Carla Zambelli, quando a gente fala de direito internacional e todas essas questões. Eu estou achando que a professora já voltou. É isso mesmo? Porque eu estou espiando aqui, ó, pelo meu retorno que estava aqui atrás. Temos? Professora, pronto. Abemos novamente a professora Priscila Caneparo. Pode continuar, professora. Então, não sei onde parou exatamente, mas desculpa, né, por essa acontece todo dia, professora. Não tem problema. Mas, basicamente, o que eu estava explicando é que, ainda que seja concedido o asilo político para Carla Zambelli, é uma situação jurídica precária. É uma situação política que não vai se perdurar por muito tempo. Porque a partir do momento que a gente tiver, né, um regresso de outro governo ou uma deposição da Meloni na Itália, não vai perdurar esse asilo político. O asilo político é para aquelas pessoas que, de fato, estão sendo perseguidas políticas. Aquelas pessoas que, de fato, não têm ampla defesa e contraditório. Para aquelas pessoas que não se tem o devido processo legal, que não é o caso brasileiro, como não era o caso do Cesare Battisti. Então, a Itália vai dar um tiro no pé novamente, conceder, como o Brasil deu um tiro no pé quando concedeu o asilo político para o Cesare Battisti, e não vai perdurar para sempre. É importante destacar. Uma hora ela vai ser extraditada. E mais do que isso, só para complementar minha fala, ela pode não se ser concedido o asilo político, mas também não ser autorizada a extradição. E aí a gente vai ter justamente uma transposição desse processo para o Poder Judiciário italiano. Porque se não tiver asilo político, significa que não vai ter impunidade. Professora Priscila Caneparo, tem mais alguém que eu passo aqui a palavra, gente? Isabel Mega, claro. É porque caiu a internet, eu fiquei aqui na cabeça com a ideia de que eu tinha passado para a Mega. Isabel Mega, por favor. Oi, professora, bom dia. Sempre bom ter você com seus conhecimentos amplos aqui para ajudar a gente a entender esses cenários. Considerando um outro cenário, que é o que Carla Zambelli gostaria de ficar na Itália, eventualmente até cumprir pena na Itália, esse é um cenário factível de alguma maneira na avaliação da senhora? E queria entender também, porque a gente vê uma espécie de guerra de versões. O advogado diz que ela se entregou voluntariamente, fontes aqui no Brasil dizem que ela foi presa, né? Então a gente tem uma diferença aí de narrativas, digamos. Isso também pode fazer alguma diferença no final para termos práticos? E uma terceira dúvida muito pontual. Onde fica Carla Zambelli até que isso tudo seja definido? Porque ela está numa delegacia, até onde a gente sabe. Pode haver algum tipo de encaminhamento para o sistema penitenciário italiano, professora? Bom, Isabel, vamos por partes aí também. Sua pergunta é cheia de complexidade. Mas o primeiro ponto que eu acho importante destacar, a Carla Zambelli, ela foi presa em uma operação policial entre a Polícia Federal e a Interpol. Então, existe uma retroalimentação de fake news, inclusive, né, com essa questão do advogado dela falar que ela foi presa, que ela se entregou voluntariamente. Não foi isso que aconteceu, tá? Foi uma operação muito bem articulada, que demorou algumas semanas para acontecer, para justamente garantir com que houvesse a prisão da Carla Zambelli. Primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Se porventura ela ficar na Itália e existir a possibilidade dela ter um processo dentro da Itália, isso para ela vai ser muito benéfico. Por quê? Porque antes, aí a gente sai um pouquinho do campo das relações internacionais e do direito internacional e vai para o processo penal, que o processo penal brasileiro é muito parecido com o italiano. Perante o processo penal, para garantir a ampla defesa, o contraditório e os direitos do acusado, nós precisamos colher provas dentro do lugar em que está ocorrendo o processo. Então, se houver essa transferência do processo penal para a Itália, ou seja, novas provas vão ter que ser feitas para garantir que haja a possibilidade da Zambelli ser condenada ou ser absolvida, ocorrer a aprovação de uma sentença. Então, é importante destacar que essa colheita de provas vai demorar, porque a gente vai precisar de cooperação jurídica internacional com o Brasil, porque as provas estão aqui. E segundo, não vai ter uma colheita de provas tão acurada como é o caso quando se está nesse contexto social, nesse contexto político em que ela está inserida.
Então, vai acabar demorando mais, vai beneficiá-la de fato, e eu acredito que isso é uma via que, de fato, pode se concretizar, no caso, principalmente dessa articulação diplomática e política da Zambelli com o bolsonarismo e principalmente com a Meloni na Itália. E, por último, ela fica presa nessa delegacia. Ela não vai ser, nesse primeiro momento, encaminhada ao sistema carcerário italiano. Se, porventura, demorar muito, houver um pedido formal da justiça italiana para fazer essa transposição para o poder, né, o encarceramento italiano, aí sim pode ocorrer. Mas nesse primeiro momento ela fica na delegacia. Professora doutora Priscila Caneparo, doutora em Direito Internacional, muito obrigada pela gentileza. Também professora da Umbra University. Obrigada demais, professora. Bom dia. Obrigada, bom dia para vocês e bom trabalho.